Então talvez o Anthony aí foi exposto a algum tipo de show que meio que fez ele amadurecer muito rápido, assim, ou ele entendeu que a vida artística meio que tirou a inocência dele e por isso que ele quer talvez se banhar aí com o sabão Mr. Bubble para tentar lavar um pouco da sujeira que ele acumulou inconscientemente e resgatar um pouco da sua própria infância. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e a música que ganhou essa semana foi If You Have to Ask. Quase que unânime esse som, é assim que eu gosto, quando o fã de Chili Peppers sabe o que quer e tem certeza da música que quer escutar. Então, já chegamos no Blood Sugar Sex Magic, semana que vem, One Hot Minute, então já pode deixar embaixo nos comentários ou responder a enquete de qual música quer escutar e ver a gente traduzir e conversar na semana que vem. If You Have to Ask é uma música aí que tem muito sentido, então esse é um vídeo daqueles que a gente vai construir juntos o que o Anthony quis dizer com tantas referências, mas antes de tudo, muito obrigado aos 3.600 inscritos no canal, então o canal cresce, uma média aí de 100 inscritos por mês, então vamos lá no nosso passo, quem sabe até o final do ano chegamos até 4.000 inscritos, mas agradeço a todos que pedem música, contribuem, colaboram e estão sempre aí, né, dando suas sugestões e mais importante do que tudo, como sempre, tirando suas próprias conclusões. Então vamos refletir sobre um assunto que me veio essa semana aí. Tava pensando, assistindo um showzinho do Velvet Revolver e me veio aí algo para refletir sobre os tempos atuais e algumas coisas mais antigas, né? Algumas heranças mais antigas do rock que a gente não conseguiu traduzir para tempos atuais. Vamos dar um passeio. A reflexão de hoje é sobre raiva, perigo e a morte do rock and roll. Um assunto que eu gosto muito, que eu estudo há muitos anos. O canal ajudou a intensificar esse assunto, ir mais a fundo nessa parte, e é uma coisa que eu vejo que hoje em dia não existe mais. Eu tava olhando um show do Velvet Revolver e aí eu vi os caras quebrando tudo com uma raiva, com algo que eu já fazia muito tempo que eu não assistia numa banda de rock. E aí me fez pensar justamente isso. O Velvet Revolver não deu certo porque era uma banda só com os ex-integrantes do Guns. Mas ela deu certo porque ela ainda tinha um elemento de raiva, ela tinha um elemento de ódio, ela ainda tinha um elemento de botar e provar numa música os seus defeitos, os seus traumas, tudo aquilo que incomoda uma pessoa ao auge, né? No auge, no ponto mais alto do abuso de substâncias, ainda tentando compensar o seu passado e as suas faltas dentro de uma canção, né? Tudo aquilo que faltava para o Scott Weiland, ele ainda estava botando no abuso de substâncias e em todas as músicas que ele escrevia. E esse elemento de perigo ainda estava presente quando a gente assiste o Velvet Revolver tocar ao vivo. E aí um contraponto com isso é que os caras do Guns hoje em dia têm um vocalista que ninguém mais tem medo dele. Axl Rose despertava medo nas pessoas. A gente não sabia se ele ia quebrar tudo, se ele ia aparecer para tocar, se ele ia pular na plateia e brigar com segurança, se ele ia cuspir na cara de um fã. Todos os elementos de perigo, né? As armas e as rosas. O amor, representado pela rosa, a poesia, emoção, ao mesmo tempo que o perigo, né? A agressividade e o poder de matar de uma arma. Existiu um contraste no Guns que não existe mais hoje em dia. E isso tem muito a ver aí com a natureza do rock, com a essência do rock. Para uma banda, ela ter algo único para oferecer, precisa ter raiva. E quando o roqueiro perde a raiva, ele perde a essência daquilo que faz sua música ser boa. Eu sou muito crítico ao Guns atual. Eu odiei essa nova reunião que eles fizeram. Eu odiei, e eu nunca vou dar um desconto pelo Axl não conseguir cantar, porque ele era um cara que ele tinha toda a oportunidade na mão de ser um ícone para sempre. Ele teve a oportunidade de nos deixar na dúvida do que ia acontecer com o Guns. Eu cresci amando e idolatrando o Guns de 90 e poucos. Final dos anos 80, início dos anos 90. Eu tinha aquele VHS do Ao Vivo em Paris e eu escutei e assisti aquele show repetidamente durante anos e anos e anos. E ali ainda tinha esses elementos de raiva, ainda tinha esses elementos de uma banda querendo provar para o mundo que eles não deviam nada para ninguém. E aí no meio de tudo isso, a banda acaba, por quê? Porque o destino de uma banda de rock é a implosão.
Uma banda de rock não foi feita para durar anos. O roqueiro não foi feito para envelhecer. Eu sei que isso vai muito de contra o meu estudo da psicologia, a minha vontade de ajudar os outros, mas esse é o grande paradoxo, né? O grande paradoxico. É paradóxico com tóxico. É o paradoxo. Se os roqueiros tivessem tratado seus traumas, a música deles não ia ter existido. A música boa. Porque hoje em dia a gente tem aí um Axel calminho, que a única coisa que consegue fazer é miar num palco, né? Agradecer na plateia, ser muito legal e boa praça com todo mundo, mas criar algo novo que revolucione o mundo da música, como ele criou lá nos anos 90, nunca mais vai sair. E é por isso que ele continua regravando as sobras do Chinese Democracy. E como os outros caras também já passaram por tudo que tinham que passar e já estão aí mais velhos, mais calejados, com mais experiência e sem vontade de se incomodar, eles aceitam tocar as sobras do Chinese Democracy para milhões de pessoas que vivem com a imagem de um Guns que já morreu. E aí a gente tem isso, né? A idade atual da regurgitação, o requentamento musical, pronto para ser consumido. Tira da geladeira e põe no micro-ondas. E a gente tem o Guns instantâneo, que toca no horário e não arruma briga com ninguém. E aí o que o Scott Weiland fez? Ele acabou se matando. E por que ele se matou? E não é algo belo se matar, não é algo belo ir embora, mas é que para um cara que vivia como Scott Weiland, um cara que vivia como Chris Cornell, esses caras que viviam a vida do rock ao máximo que eles poderiam viver, a única saída é não continuar vivendo a vida do rock. E tu não precisa morrer para fazer isso. Axl Rose tinha achado a resposta para isso. Axl Rose tinha virado um recluso, né? Ele lançou o Chinese Democracy por pura birra, que uma empresa lá de refrigerante prometeu dar um refrigerante para cada americano se o Chinese Democracy fosse lançado naquele ano. E o Axl Rose, por pura birra, lançou o disco naquele mesmo ano. E aí depois disso, ele entrou ali na sua caverna e nunca mais saiu. E o Axl perdeu duas oportunidades perfeitas, que era de ser uma lenda para sempre. Enquanto a gente como fã, e nunca se esqueçam, né? Nunca se enganem, eu amo Guns N' Roses, é uma das minhas bandas favoritas. Durante muitos anos era e continuava sendo a minha segunda banda favorita, porque o AC/DC vai sempre ser a primeira. Mas a oportunidade que o Sr. Axl Rose perdeu foi a de ser para sempre uma lenda. A gente para sempre, a pessoa que cresceu amando Guns, sempre ia se perguntar, mas o que ia acontecer se eles tivessem continuado juntos? E hoje a gente tem a resposta. E não me interessa se a turnê deles lota estádio. A resposta é um velho, careca, sem voz, fazendo uma turnê de reunião com música antiga. Um requentamento musical de alguém que tinha tudo para ser um ícone eterno, vivo. E ele perdeu essa chance. E infelizmente a nossa carência, ela é tão grande de rock, a gente tem uma carência tão grande por aquilo que a gente não viveu, que a gente lota estádio para ver um Guns com um cara que não consegue cantar. O próprio Axl Rose dos anos 90 escrevia letras sobre ele mesmo em 2023. E aí o que eu vejo, e o que é maravilhoso, e é um maravilhoso, né, com cuidado quando eu uso a palavra maravilhoso, o Velvet Revolver acabou porque ele nunca mais vai poder ser ressuscitado. O cadáver dessa banda não vai poder andar pela terra, porque o vocalista morreu. Vamos começar pelo nome da música, If You Have to Ask. Se você tem que perguntar, então é porque provavelmente você não entende, né? Esse é o grande significado da música e ela meio que vai de contra com o sentido do canal, né? Que é ir mais a fundo, né? Então, pra quem não sabe, a gente tem que perguntar, né? Mas a moral do som é que se você tem que perguntar, é porque você não sabe, né? Então vamos lá ver o que ele quer dizer com tanta referência. Eu já dei uma lidinha na letra aqui e tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Ele fala no verso 1, I wanna be gangster thinking he's a wise guy. Rob another bank, he's a sock him in the eye guy. Então, Tankhead, Mr. Bonnie and Klein guy, look him in the eye, he's not my kind of guy. Então, a wannabe, né? Então, uma pessoa que gostaria de ser, né? O wannabe a gente usava no português, era uma gíria que a gente usava há bastante tempo, mas pelo menos quando eu cresci, assim, em 90, 2000, era uma gíria muito usada, né? O cara ser um wannabe, né? Que é o
o cara que se faz, né? O cara que finge ser mais do que é. E ele quer ser um gangster, né? Então ele se finge de gangster pensando que ele é um cara esperto. E o wise guy é aquela gíria do cara que entrou pra máfia, né? Os wise guys, os espertos, são aqueles que foram convocados para fazer parte de alguma família mafiosa, assim. Então tem as duas conotações, né? De inteligência, mas também de ser um gangster que entrou pra família, né? Rob another bank is a sock him in the eye kind of guy, né? Roubou outro banco, ele é um cara que dá um soco no olho, né? He's a sock him in the eye guy, né? Então, ele é o cara que dá soco no olho. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Tankhead, Mr. Bonnie and Clyde guy, look him in the eye, he's not my kind of guy. Então, Tankhead, né? A cabeça de tanque, né? Uma cabeça dura, pode ser. Mr. Bonnie and Clyde guy, né? Então, o cara... Bonnie e Clyde, aquele clássico casal lá de... Também, né, de foras da lei, né? Eles não chegaram a ser gangsters, mas eles viveram na época da proibição, então eles estão muito associados com essa época aí de serem dois jovens, né, clandestinos aí que entraram pro mundo do crime, mas não chegaram a fazer parte de nenhuma família criminosa, né? Mas eles são conhecidos por terem vivido nessa época como gangsters também, né? Então, foras da lei, na verdade, né? É o que esse cara quer ser. Look him in the eye, he's not my kind of guy. Eu olho ele no olho e ele não é o meu tipo de cara, né? Meu tipo de pessoa. Never wanna be confusion-proof, putting sweet but too aloof. Orange eye girl with a backslide do said, yo homie, who you talking to? Então aqui, bem confuso, mas vamos lá, né? E aí ele tá dizendo, never wanna be confusion-proof, né? Nunca quer ser... Proof é a pessoa que está protegida, né? A prova, né? A prova de, né? O colete, a prova de balas é o bulletproof. E ele aqui seria o confusion proof, né? Ele nunca quis ser a prova de confusões, né? Porque seria alguém que nunca se mete em conflito, mas ao mesmo tempo ele diz que putting sweet but too aloof, né? Então, ele não quer confusão, mas ele também não é o cara que evita confusão. Mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Pudding sweet, ou seja, o pudim é doce, mas ele é muito... Aloof é aquela pessoa distraída, né? Aquela pessoa que vive no mundo da lua, assim. Então, o pudim é doce, mas muito distraído. Ou me deixa muito fora da casa. Né? Pudim... Não sei se pudim é uma gíria sexual ou é uma gíria pra alguma coisa, mas o pudim ser doce, mas te deixar meio desconcentrado, parece ser meio uma conotação sexual aqui, né? Orange eye girl with a backslide do said, yo homie, who you talking to? Então, a garota de olhos laranjas, né? Ou seja, pode ter alguma dor, né? Que geralmente quem tem problema nos rins, né? O problema no fígado, fica com uma coloração laranjada no olho. Tem alguma coisa assim, né? Mas então essa garota que tem os olhos laranjas, ou porque também tá bem... usou alguma substância, né? Então já tá viciada em alguma coisa, tem uma vida ou um histórico de abuso. Então essa garota de olhos laranjas with a backslide do. Disse, né? Sério. O backslide é a ideia de... Pode ser alguém que retrocede, alguém que vai para trás, né? Então aquela pessoa que né, não quer, novamente, não quer entrar em conflito ou em confronto, mas também o backslide pode ser literal, que pode ser aquilo que escorrega pelas costas, né? E do é o orvalho, né? Então o orvalho que está escorrendo pelas costas da moça quando o pudim é doce, provavelmente é sexual essa gíria, né? Então ela ter os olhos laranjados, né? Enquanto tem uma gota escorrendo nas costas dela, dá a entender aí que ele tá, né, se relacionando sexualmente com alguém que abusa substâncias, né? Assim como o Anthony retratou na sua história inteira, né? Yo homie, who you talking to? E ela disse, ei, homie, né, camarada, meu amigo, com quem você está falando? Então, será que o Anthony tá viajando, né? Podia estar se relacionando com essa mulher aí enquanto ele pensava em outra coisa, ou pensava na letra da música, ou estava refletindo sobre esse cara meio gangster enquanto transava com essa moça aí muito louca, né? Isso aqui me lembra muito aquela namorada que o Jesse tinha no Breaking Bad, né? Então eles ficavam trancados numa casa ali abusando de substâncias e viajando os dois juntos, né? Meio que isso que me remete. A backed up paddy wagon macking on a cat's ass, one uppercut to the cold upper middle class. Born to storm on boredom's face, add a little lust to the funky ass flea bass. Então, aqui é interessante, tá? A backed up paddy wagon. Então, paddy wagon é uma gíria, uma expressão para um camburão, né? O carro da polícia, né? Paddy era um apelido aí muito antigo, acho que até britânico, para o policial, né? Pro oficial de polícia. Então, o paddy, ou os paddies, eles eram os policiais, né? Era uma gíria, né? E o paddy wagon, ou seja, a carruagem, né? Wagon pode ser carruagem, pode ser vagão, né? Pode ser o carro que tem um camburão, né? Para nós é camburão. O carro que tem um porta-mala grande lá para carregar a gente, ele seria então aí a carruagem dos policiais ou o carro policial. Para nós, camburão. Ele tá backed up, a backed up paddy wagon. Então tá indo de costas, né? Tá dando ré essa paddy wagon. Macking on a cat's ass, né? E o macking é uma expressão para
O flirting é quando alguém faz uma cantada, só que flirting em inglês tem masculino e feminino. Então, as gurias flertam, mas os homens mac. Né? Então, se a gente deixar em inglês, as gurias flirt, os homens mac. Então tem masculino e feminino, ou também pode ser britânico, né? Aqui eu já não sei exatamente de onde nasceu essa conotação, né? Quando a gente aprende no colégio inglês, geralmente, né? Quando se chega em palavras mais específicas como flirt, a gente sabe que, ou aprende que seria para os dois, mas existe essa distinção quando um rapaz flerta com uma moça é mac e quando uma moça flerta com um rapaz é flirt. Então a gente tem essa distinção assim. Então, resumindo, toda essa história de uma frase só, né? Esse carro policial, camburão, tá estacionado ou de ré e eles estão flertando, né? Para nós, eu acho que a gente não tem uma distinção das duas palavras, né? Mas então, esses homens que estão dentro do camburão de polícia estão flertando com o rabo do gato, né? Entenda o que quiser, né? One uppercut to the cold upper middle class. Então, é um uppercut, né? Um gancho na classe média, né? Na classe média upper middle class, né? Então a classe média alta e que já está fria, né? Então é um uppercut na frieza da classe média alta, né? Mais ou menos assim. Aqui é curioso, né? Porque aí então talvez assim, o que faria, né, a classe média alta tomar esse soco, né? Essa classe média alta que já está aí desensibilizada, né? Já está fria, já não se relaciona mais, talvez, ou está distante, né? Mas esse uppercut, né? O soco faz com que a pessoa acorde, ou o soco faz com que quebre a rotina. Então, observar essa atitude policial pode ser uma coisa que acorde essa classe média alta. Pode ser, né? Born to storm on boredom's face, add a little flush to the funk-ass flea bass, né? Então, eu nasci para o storm, né? A tempestade, mas a ideia é de causar, né? Fazer um alvoroço. Eu nasci para fazer um alvoroço no rosto do tédio. Add a little lust to the funk-ass flea bass. Então, adiciona um pouquinho aí, lust é desejo, né? Então adiciona um pouquinho de desejo no funk, no baixo funkeado do Flea, né? Então tá ali, né? Most in the race just lose their grace, the blackest hole in all of space, crooked as a hooker, now suck my thumb, anybody wanna come get some. Então, né, aqui é bem aquela clássica música de estilo Anthony, que são milhões de inspirações no mesmo som, né? Então, most in the race just lose their grace, né? A maioria das pessoas que estão na corrida perdem a sua graça, né? Então, perdem a sua postura, né? Grace também pode ser postura. Então, interessante, né? Essa ideia de que a rotina vai cansando as pessoas, elas acabam caindo, né? Perdendo a postura, né? Perdendo a compostura. Então pode remeter também a esse lado que ele fez com a analogia que ele fez com os policiais, né? The blackest hole in all of space, screwed as a hooker, now suck my thumb. Então, aí aqui ele continua falando da frase anterior, né? O buraco mais fundo ou o buraco mais escuro em todo o espaço. Talvez seja essa ideia de perder o equilíbrio, perder a compostura, perder a graça, né? Crooked as a hooker, então crooked é dobrado, né? Quebrado, envergado, mas na verdade é alguém que está fora do comum, né? Então alguém fora da curva, né? Que nem uma prostituta, que nem uma hooker. Now suck my thumb, então agora chupa o meu dedão. Anybody wanna come get some? Será que alguém quer pegar um pouco, né? Receber um pouco disso, né? Então, né? Clássica música de mistura de ideias do Anthony, né? E no refrão ele diz: If you have to ask, you never know. Funky motherfuckers will not be told to go. Então, se você tem que perguntar, você nunca saberá, né? Então é bem essa ideia, né? São tantas referências que se tu tiver que perguntar o que cada uma delas significa, provavelmente o Anthony não vai explicar. Então é bem aquela coisa também de começa com o estilo que ele falou no início da música, né? Tem essa conotação de gangue, tem essa conotação de camaradagem, essa conotação de um grupo fechado, né? Se você entende o que eu tô falando, tá tudo bem, tu tá dentro. Se tu não entende, não vai ser a gente que vai explicar e é por isso que tu tá fora desse grupo. Interessante, né? Funky motherfuckers will not be told to go, né? Então, os filhos da mãe funkeiros, né? Os filhos da mãe que tem swing, né? E o funk eu já expliquei várias vezes, né? Funk é uma palavra que pode ser essa ideia de funk, o estilo sonoro, né? O estilo de música
que tem embalo, então essa é a grande característica do funk, né? Ele ser dançante, ter embalo, as pessoas que têm esse ritmo, né, no sangue, nas veias, na alma, mas o funk também pode ser algo, como ele falou do Crooked, o funk também tem essa conotação de algo fora dos padrões, algo fora do comum, que não deixa de ser os Chili Peppers, né? Então esses filhos da mãe, né, que tem esse embalo e essa descontração, que são fora da curva, não vão ser mandados embora, né? Will not be told to go. No verso 2 ele diz: Don't ask me why I'm flying so high, Mr. Bubble meets Superfly in my third eye. Vamos lá, que esse aqui é várias coisas em uma frase só, né? Isso aqui me lembra muito o início do canal, ou pelo menos quando a gente começou a traduzir Chili Peppers. Tinha umas músicas que era muita coisa misturada numa letra só, assim. Faz tempo que a gente não tem uma dessas, então é legal voltar para essas raízes do Chili Peppers, assim, né? Don't ask me why I'm flying so high. Então, não me pergunte por que estou voando tão alto. Clássico autoexplicatório, né? O Anthony e o seu clássico abuso de substâncias, né? Mr. Bubble meets Superfly in my third eye. O Bubble é a ideia de fazer bolhas de sabão, né? Então eu tive que pesquisar, né? Mas o Mr. Bubble era uma marca aí de sabão infantil, né? Então sabão não, é shampoo infantil. Então, ou sabonete, né? Pode ser também. Ou pode ser marca de produtos, né? Infantis. Meet Superfly My Third Eye. Então, Superfly é aquele clássico filme do Pimp, né? Que era um cara que vivia fora das leis, né? Ele aí agenciava garotas que trabalhavam na noite e ele quis aí sair dessa rotina, né? E queria mudar a sua vida. Então, essa é a história do Superfly. E o Mr. Bubble, por ser essa coisa de produtos infantis, de limpeza, eu acho que tem essa dualidade, assim, né? A história do Superfly é o cara querendo sair da vida do crime. E o Mr. Bubble sendo um produto que é para crianças, né? Ou aparentemente, pelo que eu pesquisei, né? É um produto muito antigo que tinha uns comerciais ali que geralmente eram crianças tomando banho. Então aqui a gente tem esse contraste porque é um produto de limpeza para crianças, enquanto o homem ali quer sair da sua vida do crime. Então tem essa conotação de limpar a pessoa, né? Limpar a ficha, limpar a alma, né? Então a pessoa acabar recuperando e resgatando a sua inocência. In my third eye, né? No meu terceiro olho, ou seja, todo esse processo que ele está fazendo é totalmente mental, espiritual e inconsciente. Searching for a soul bride, she's my free cat, soak it up inside deeper than a secret, much more than meets the eye, to the funk I fall into my new ride. Então aqui, searching for a soul bride, né? Então procurando por uma noiva de alma, she's my free cat. Ela é a minha free cat, né? Freak, a gente traduziu, acho que semana passada, ou recentemente, né? Os freaks são aquelas aberrações, as pessoas que se destacam, as pessoas fora do padrão, Chili Peppers, né? E ela ser uma free cat, né? Então isso era muito comum nos anos 50, nos anos 60 por ali, né? Que era aqueles grupos femininos que eles tinham esses nomes com at no final, né? Então, Agora me escapou o nome, assim, mas tinha muito grupo com esse tipo de nome, assim, que era várias mulheres juntas dançando e cantando, e elas chamavam os seus nomes, o nome do grupo sempre de alguma coisa at, né? Então, ela ser uma free cat, ela seria aí a sua companheira ou a sua parceira de aberração, né? A sua parceira que também é fora da curva, assim como ele, né? Soak it up inside, deeper than a secret. Então, né? Soak it up é a ideia de receber, né? O soak é enxugar, né? A ideia de absorver, né? Soak é absorver. Ou também mergulhar. Então, essa ideia de... eu vou traduzir como absorver, porque soak it up inside é a ideia de como se fosse uma esponja, né? Ela está sugando o conhecimento para dentro. Deeper than a secret, né? Mais profundo que um segredo. Much more than meets the eye. Aqui a referência que para mim é muito clara, né? Mais do que o olho enxerga é os Transformers, né? Então aí, se tem uma série que eu gosto demais é os Transformers. Claro que os últimos filmes são muito ruins, mas quando eu era criança eu adorava o desenho, tinha vários dos bonequinhos lá que transformam. Então, more than meets the eye é uma clássica frase do Transformers. To the funk I fall into my new ride. Então, para o funk eu caio no meu novo caminho, né? Então, né, ride é caminho, carona, né? Cavalgar, andar. Então, mas my new ride é o meu novo jeito de caminhar, meu novo jeito de andar, né? Minha nova postura, se a gente quiser retomar outra parte da letra, né? My hand, magic on the one is a medicine man. Thinking of a few tattoos that I ought to kill. Então, dancing on their face like a stage in vaudeville. Então, vamos lá. My hand. Então, a minha mão. Magic on the one is a medicine man. Então,
O Magic, será que Magic pra mim pode ser o Magic Johnson, né? Mas não sei do que ele tá falando, né? Magic on the One. Então, a mágica no 1. Então, será que esse era o número do cara? Né? Será que existia um jogador de basquete que tinha camisa número 1? Né? Não sei. Aqui eu não peguei essa referência, né? Mas Magic on the One is a Medicine Man. Então, o Magic no primeiro, pode ser? Ele é um homem da medicina, né? E Medicine Man tem várias músicas com esse nome também. Então, não duvido que também possa ser uma referência a algum som. Thinking of a few tattoos that I ought to kill. Dancing on their face like a stage in vaudeville. Pensando em algumas tatuagens que eu tenho que matar. Talvez um arrependimento aí do Anthony. Dancing on their face like a stage in vaudeville. Então, dançando no seu rosto, né? Ou seja, muito próximo da pessoa. Não imagino, isso aqui é anos 90. Não imagino que já existia aquelas, como tem hoje, né? Generalizado aí. Danças em que as pessoas chegam muito próximas do rosto da pessoa, né? Mas... dançar no rosto eu acho que é uma proximidade do palco com as pessoas que estão na primeira fila. Like a stage in vaudeville. E vaudeville era se não me engano, era uma cidade ou era um teatro, agora eu esqueci a referência, mas era um lugar onde tinha shows de variedades. Então, assim como tocava uma banda, se apresentava um comediante, se apresentava um mágico. Então, pode ser também isso aqui. Magic pode ser isso. Mas eram shows de variedades e vaudeville era conhecido por isso. Então, dançar no rosto de alguém também pode ser essa ideia de que na hora de se apresentar, ele ia se apresentar com vontade, com vigor e ficar bem cara a cara com o espectador. I feel so good, can be understood, booty of a hoodlum rocking me my red hood. Então, eu me sinto tão bem... E eu não posso ser entendido, né? Não existe uma forma de entender por que eu me sinto tão bem. Booty of a hoodlum, né? Então aqui, ó, como eu falei, dançar no rosto da pessoa, essa próxima frase meio que confirma isso, né? Booty é a bunda, né? A parte traseira da pessoa. Of a hoodlum, rocking my red hood, né? Então o hoodlum é o vigarista, assim, né? O cara é o vagabundo, assim, é uma pessoa que também tá numa vida de crime, vida de gangue. Então remete também ao início do som. Rocking my red hood, né? Então... O traseiro, né, desse vagabundo, desse criminoso aí, ele tá balançando o meu capuz vermelho, né? Então remete aí também a Chapeuzinho Vermelho, a inocência. Então talvez o Anthony aí foi exposto a algum tipo de show que meio que fez ele amadurecer muito rápido, assim, ou ele entendeu que a vida artística meio que tirou a inocência dele e por isso que ele quer talvez se banhar aí com o sabão Mr. Bubble para tentar lavar um pouco da sujeira que ele acumulou inconscientemente e resgatar um pouco da sua própria infância. E aí ele termina a música dizendo: se você tem que perguntar, você nunca saberá. Então, mas eu pergunto pra vocês, tem entendido melhor desse som ou quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.